é preciso também explicar muito, ver como o nosso mundo está cheio disto. Até ao pescoço. A gente não pode utilizar muito hoje em dia. Porque tudo gira à volta da sensualidade, da sentir, e infelizmente é raríssimo hoje em dia a luxúria em todas as suas formas é proposta às crianças porque os pais nos anos animar. As telenovelas brasileiras e das portuguesas é o que se sabe. E nós já nos tornamos até insensíveis, já achamos que é normal. Qual é que tem? Opa, hoje é assim, eles vivem juntos e qual é que tem? As coisas mudaram, a igreja tem que se atualizar. Mas vemos que este caminho também não é verdade. O pecado gera morte, gera destruição. E depois vêm as depressões, e depois eu vou-se com ela, sei que depois ela teve um filho no dia, teve que fazer um aborto. O aborto existe por causa disto, do luxúria. 50 milhões de abortos por ano. Qual é o problema? O problema é a luxúria. Porquê que há abortos? Porque a gente quer sexo, não quer procriação. Porquê que quer sexo, não quer procriação? Não é o que é, não é dentro do contexto do amor conjugal. E portanto 50 milhões de abortos. Deus, prazer sexual, no altar do Deus prazer sexual, sacrificam-se por ano 50 milhões de crianças. É bom pensar nisso. É bom pensar nisso. Assim, rapidamente, sem querer complicar muito, o ato sexual só é razoável, isto até do ponto de vista humano, isto é um discurso que é válido até do ponto de vista filosófico, não é preciso ser católico. O ato conjugal só é razoável dentro do contexto do amor conjugal. Porque só dentro do contexto do amor conjugal é que há uma doação recíproca, alguém que deu a sua vida toda a outra pessoa, e essa doação é correspondida. O ato conjugal exprime essa auto-doação e esse amor. O amor conjugal é o único amor que é fecundo. Um amor aberto por sua natureza. Isto dá um exemplo. Eu explico só o resultado. Porquê é que a luxúria é um problema tão grande no nosso mundo? Porque o instinto sexual é um instinto forte. O instinto sexual é um instinto forte. E foi Deus que criou as coisas assim, para garantir a procriação. Se não nos apetecesse ter filhos, é difícil. A humanidade continuar para a frente. E portanto, isto Deus pôs, isto acontece com outros instintos. Nós temos o instinto de defesa, temos o instinto de conservação da vida, temos fome e sede, e temos sono, e também aquece. Não esquece. E se a gente não tivesse muita fome, quase enganávamos quase todos os momentos. Deus pôs aqui alguns instintos que nos ajudam, que nos orientam para coisas boas, mas que precisam de ser guiados pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Eu tenho que pensar, agora como mais ou como menos? O instinto não resolve tudo, orienta, não serve bem, mas eu tenho que decidir, tenho que gerir aquilo de uma maneira humana, ou seja, de uma maneira equilibrada. A luxúria, basicamente, como eu dizia, é um idolatrar, fazer o prazer sexual com os outros. E, portanto, quem está por trás disso é o meu prazer, a minha gratificação. Eu uso aquilo que dá prazer. No caso da sexualidade, é muito delicado, envolve outras pessoas, ou pelo menos envolve a minha pessoa. Também é possível ficar sozinho. E as pessoas são coisas sagradas. O bife que eu estou a comer, ou as batatas fritas, não são coisas sagradas, eu uso o bife. Mas quando se trata de envolver outras pessoas, é preciso muito cuidado, porque as pessoas são coisas sagradas. E as coisas, como eu dizia há bocado, as pessoas não se usam. As pessoas amam-se.
Quando abuso as pessoas, já pus o pé na água. Deus não quer isso. E com outros que acontece isto. Facilmente a sexualidade é distorcida e se eu procuro prazer sexual, então uso os outros como objetos, como simples objetos. Isto foi íntimo da pessoa. Ninguém foi feito para ser usado. Mesmo que uses o teu próprio corpo sozinho, não és um objeto, és uma pessoa. És templo de Deus. São Paulo diz isto na carta aos Coríntios. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O que complica tudo isto é que o instinto sexual é forte. O instinto sexual é forte. E então às vezes é difícil a gente controlar-se. Como é que fazemos isso? Com as virtudes, é a tal história. Temos que treinar, com jeitinho. Se os pais ajudarem os filhos a perceber isto e os prepararem para a vida, é mais fácil. Se ficar canto aberto, é mais difícil. Vai-se aprender nas cabeçadas, mas custa mais. Mas é possível. Portanto, é possível viver como qualquer virtude, como qualquer vício. São possíveis. Graças a Deus há muita gente que vive castamente, que não se deixa escravizar pelo prazer sexual. A pessoa deixou-se escravizar. Já quase que não se controla. Eu comparo um bocadinho com a droga. Porque como é um instinto forte, quando cai nisto, é difícil libertar-se. É possível, mas não é fácil. A consequência mais dramática da luxúria, na minha opinião, isso vale por todos os pecados, é sempre ofender a Deus. Mas, do ponto de vista humano, é tornarmos a nossa incapacidade, é destruir a nossa capacidade de amar, do ponto de vista humano. Ou seja, de nos darmos verdadeiramente a alguém. De nos darmos verdadeiramente a alguém. A Deus e aos outros. É viver virado para si, centrado em si, no meu prazer, não sei o quê, apetece-me isto, apetece-me aquilo, o meu capricho. Gera um profundo egoísmo. Eu fico uma ilha. As minhas relações humanas são nada. Não tenho amigos verdadeiros. Gera um grande egoísmo. Dificulta imenso a relação com Deus. A oração, etc. Leva a uma grande insensibilidade, um grande tédio pelas coisas espirituais. É luxurioso. Nada lhe diz nada. Nada lhe diz nada. Foge tudo o que implica sacrifício, responsabilidade e gera uma grande inconstância, incapacidade de assumir compromissos estáveis. No fundo, é um viver ao sabor das paixões, ao que apetece. E nós vivemos num mundo em que o mundo promove isto. Uma empresa de telemóveis que há uns anos teve uma campanha de publicidade que era segue o que sentes. Segue o que sentes. Isto é um disparate, mas é o que temos à nossa volta. Se a gente seguisse o que se sente, era perigosíssimo. Matavam uns aos outros. Nós devemos seguir o que é bom. Devemos pensar, fazer o que é bom. Também é importante perceber qual é a virtude que se opõe à luxúria, já disse, é a castidade. A castidade opõe-se à luxúria. E o que é a castidade? Às vezes as pessoas pensam que a castidade é não fazer nada em matéria sexual. Está quietinho. Só pá, eu digo castamente. Depende, és casado. Castidade é usar a sexualidade de acordo com a condição que se tem. Que a sexualidade exprima a nossa condição. No caso do casado, a sexualidade deve exprimir a mútua doação dos esposos. Dão-se um ao outro. Portanto, viver castamente no casamento não é não ter relações, é ter relações onde é suposto ter. E essas relações vividas como um ato de amor paulatino. Um ato conjugal está-se a dizer, eu ofereço-te a minha vida. Os gestos, em vez de ser por palavras. Estou a dizer, olha, toma lá, marido. Estou-te a oferecer, é tua. E isso tem um valor em si mesmo.
sexualidade, digamos assim, é orientada para Deus. Na prática não há exercício. Eu sou de Deus. Eu sou tudo com Deus. O meu corpo é de Jesus. O solteiro ainda não se deu a ninguém. Portanto, não exercita, digamos assim. A castidade é uma condição, é uma espécie de um microfone. Aumenta a nossa capacidade de amar. Como o microfone aumenta o som. A nossa capacidade de amar humana. Isso é que é uma virtude tão importante e tão estimada desde o primeiro século. Porquê é que nós temos tantos santos que são virgens? As virgens dos primeiros séculos. Porquê é que tantas delas foram mártires? Porque a castidade aumenta o amor. Quem tem muito amor a Jesus está disposto a dar a vida e a levar um tiro na cabeça. Por isso é que há muitas virgens que estão mártires. Não estou a pensar nisso. Está explicado. Castidade amplifica o amor. Se o amor é grande, quando vem as tribulações, não dá a vida para Jesus uma boa. Isto vale para todos. A castidade aumenta a nossa capacidade de amar. Isto interessa-nos imenso porque todos fomos feitos para amar e ser amados. E se não aprendermos a amar e não soubermos ser amados também, há uma grande infelicidade. O nosso coração só tem alegria e paz se encontrar o amor, que é Deus. Sem amor, esta vida é um inferno. E, portanto, a castidade está tão ligada ao amor, é preciso ter muito cuidado com a castidade. Porque se escangar a castidade, vai o amor ao ar. Se vai o amor ao ar, não há felicidade. Por isso é que há tantas pessoas que são casadas e que se sentem profundamente sós, etc. E dentro do casamento há tantos problemas, às vezes, de castidade. A gente acha que são só o casamento está muitas serviços neste tempo. Quais é que são os pecados mais frequentes contra a castidade? Em geral, os pecados contra a castidade são graves, são multados, são matéria grave. É mais um tema para castidade. Quais é que são os mais frequentes? Os mais frequentes são contracepção, evitar querer tornar o ato conjugal involuntariamente infecundo. Não é que se eu for infecundo é uma coisa. Se eu quiser torná-lo infecundo, aí é que está a perversidade. Contracepção, como pode fazer de muitas maneiras, com a pílula, com o dispositivo, interrompendo o ato. A lógica de fundo é sempre: eu quero prazer sexual, mas só isso, ponto. É isso que eu procuro, só. O prazer em si não é mau. O prazer sexual não é mau. Não, foi Deus que criou. Mas não pode ser desligado do amor conjugal. Aqui é que está o problema. Nós às vezes queremos desligar uma coisa da outra. Deus não quer. Deus quer que o prazer sexual acompanhe a relação com os esposos. E que essa relação seja fluida, aberta à vida. Se for aí, está a problema. Não tem como confessar. Olha, eu tive prazer com a minha mulher. Glória a Deus. Foi Deus que criou as coisas assim. Portanto, a contracepção, infelizmente, é uma chaga grande. 90% dos casais praticam a contracepção. Problema. E muitos há umas pessoas que praticam e vão mudar algum problema. E não se confessam. Ou dizem, isso para mim não é pecado. Problema grave. O Papa já foi mal, ela engravidou o aborto. É sempre a mesma história. Ó Deus, prazer sexual, são sacrificados 50 milhões de crianças por ano. Portugal tem 10 milhões, eram 5 vezes Portugal, 5 Portugal por ano. Mais pecados que acontecem, masturbação. Aqui, infelizmente, até nas escolas já se ensina às crianças pequeninas, a partir da primeira classe, que isto é uma coisa boa, não tem problema nenhum, faz bem à saúde, ajuda a relaxar, são disparados. E depois, as crianças ganham o vício, e é uma chatice, é pior para eles. Depois é difícil tirá-los do buraco. Depois vão para a internet ver pornografia. E agora até nos telemóveis, mandam mensagens uns aos outros. Os pais nem sonham o que é que os filhos fazem. Não sonham. Os pais não sonham. O filho é muito querido, tem 12 anos para ser educado. Vai ver o que é que ele anda a ver no computador. Vê bem o que é que ele recebeu nos colegas da escola, no telemóvel. E no outro dia, as pessoas, isto chegou a um ponto que eles nem sabem que é mau. Houve outro dia, estava na paróquia, e veio, fui
jogar no futebol com os miúdos pequeninos, mais ou menos, e eu me digo, nossa, pá, olha aqui esta fotografia. Eu não estou a ver mais o que é que se passa aqui. Como é que é possível um miúdo chegar aos 13 anos e achar que aquilo é uma coisa boa que se pode mostrar no pai? É porque ninguém explicou, não é? É porque ninguém explicou, é mesmo, a coisa está a complicar. Os pais aqui têm bastantes responsabilidades. Aí vai puxar as orelhas. Então tu não educaste o teu filho. Ah, mas o que é que eu dizia? Dizia-me o que tens de dizer. Ah, mas eu não sei bem. Forma-te, compra o catecismo, lê. Contracepção, masturbação, depois coisas mais graves. Agora temos este problema da homossexualidade, etc. Como se fosse uma coisa boa. É como se fosse homossexual. É uma opção legítima. Não é essa a vontade. Quer dizer que há pessoas que sintam esta tendência possam não ter culpa. Acontece em vários casos, pessoas que eu conheço, meus amigos, que têm tendências homossexuais. E agora? É o fim do mundo? Não tenho vontade. Mas dizer que os atos homossexuais são coisas indiferentes, são graves. Sudou, foi destruído por causa da homossexualidade. Onde é que está? Vê lá, dos Gênesis. São Paulo fala disso também na carta aos Romanos, no início do Evangelho. Portanto, isso são tudo coisas que temos à nossa volta e está tudo caladinho, faz de conta que não vemos. E não, está mal. E por isso é que as coisas estão confusas e difíceis. E depois há mais, como dizia, basicamente estes são os problemas mais frequentes aqui à nossa volta. Depois começa logo o problema de que hoje em dia para nós, no namoro, há logo muitas liberdades que são aceites como normais, não ajudam a viver a castidade. Agora tenho namorado e fazemos isto e aquilo. Não, calma. Porquê? Porque isso implica uma certa excitação sexual e depois é difícil a pessoa controlar. Faz sentido quando for no casamento. Faz sentido quando for no casamento e aí não é preciso controlar-se aí. Depois nasce o bebê. Mas nós achamos que agora é assim. É sempre a mesma lógica. Agora é assim. Então elas, as raparigas, caem muito na tentação de eu depois não gosto de mim, ou vai-se embora. Então se vai embora ainda é melhor. É melhor casar com alguém decente. Portanto, caem muito ou no grupo, há muita pressão do grupo. As minhas colegas já fizeram todas isto, eu não fiz. Portanto, não fazer, que se não sinta mal ali no meio. E eles é outra coisa. Portanto, com esta coisa dos respeitos humanos, a nossa juventude vai ao fundo na lama. Vai ao fundo na lama. E nós estamos distraídos. Estamos distraídos e não estamos a ajudar. Qual é que é o segredo? Hoje em dia é difícil viver esta virtude, como eu dizia, porque há um grande bombardeamento do ponto de vista dos meios de comunicação. Filmes, televisões, internet, 24 horas por dia, até os anúncios são perigosos. A pessoa compra um chocolate e parece sempre que não é bom. Ou quase bom. Ou para vender não sei o quê. Coisas que não têm nada no shampoo. Portanto, estamos sempre a ser bombardeados com estímulos que nos orientam, que nos afastam da castidade, nos dificultam a vida. Como é que nós sobrevivemos no meio desta batalha espiritual? Através da oração, confissão e, sobretudo, no caso dos mais novos, evitar livre. Há muita gente que eu noto que cai muito porque está sempre, não tem nada para fazer. Estou lá para casa, sozinhos, mas vais para trabalhar, depois começa ali a brincar na mel, e depois vou para o computador e tal, e depois às tantas começa a ver o que não deve. É tarde, sozinho em casa, ter 3 horas sem fazer nada, tudo isso não ajuda. Os pais também deviam pensar nisso. Ou então vou com a namorada
esperto no sentido de prudente. Não brincar com fogo. Não brincar com fogo. Quem brinca com fogo, é assim. Portanto, ainda por cima ela é bonita e fofinha, não? Cuidado. Portanto, aqui está um problema grande. Eu, na minha opinião, acho que este é um dos vícios pelo qual o demónio leva mais almas para o inferno. Dizia isto a Jacinta, antes de morrer em Lisboa. Os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. Beata Jacinta Marcos. Eu acho, e vê-se muito, a nossa voz já está bem a ver, infelizmente. Portanto, é um tema que ninguém fala, mas nós devíamos falar muito, porque há muita gente aí para o inferno por causa disto. Não tem graça. Não tem graça. Outro vício, parecido, primo, deste é a gula. A gula, em vez de ser uma idolatria do prazer sexual, é uma idolatria do prazer, digamos, de comer e de beber. É uma, não sei, alimento-latria, podíamos pôr assim. São Paulo também, numa das suas cartas, dizem que alguns têm o seu, que para alguns o seu Deus é o seu ventre. Carta aos Filipenses. Aqui a ideia é bem simples. Nós precisamos dos alimentos e das coisas para viver. Devemos comer e beber de uma maneira racional, equilibrada, para ter saúde, força, para poder servir Jesus, para os nossos irmãos, trabalhar, etc. Portanto, comemos para viver e não viver para comer. Portanto, aqui o problema é esse. Quando nós queremos o prazer dos alimentos, acabamos por comer mais do que devíamos daqueles alimentos, menos variedade, comemos de uma maneira menos racional, menos conveniente e mais deixa-me parar aquilo que não apetece. Apetece é doce de chocolate. E 1, 2, 3, 4, 5. Então e a sopa? Isso fica para amanhã. Deixa-me guiar aquilo que me apetece, deixa-me guiar aquilo que me apetece e não pelo que me convém. Convém bem pela razão. Portanto, é a questão da temperança. O vício que se opõe à gula é a virtude da temperança. Nos ajudar a circular o que nos apetece. O que nos apetece não é necessariamente mau. Temos é que ver se convém ou não convém. Apetece um bife com batatas fritas. É hora de almoço? É. Precisas de comer um bife com batatas fritas? Preciso. Ótimo. Então coincide o que apetece com o que convém. Mas às vezes não. Apetece um bife com batatas fritas. Agora são batatas fritas. Às vezes temos que contrariar o que nos apetece. Em geral, a maior parte das pessoas falha por excesso, ou seja, deixa-se guiar demasiado por apetece. Come demais, bebe demais, depois vem os diabetes, depois vem a cirrose, o fígado doente, etc. Porquê? Porque não sabemos controlar. Falta autodomínio. Isso depois vamos para o médico, centro de saúde, pastilhas para isto, pastilhas para aquilo, pastilhas para o sangue, pastilhas para aquilo. E isso são tudo consequências da gula. Se tivesses vivido de uma maneira equilibrada, se tivesses tido autodomínio, comesses sopa, frutos, arrestos, infelizmente, gastavas menos dinheiro no médico, menos em remédio, estavas mais magro, tens mais saúde. E podias servir com mais alegria a Deus e aos irmãos. E agora durante as costas, os pés, não sei o quê, não podes ir a vida toda a fazer ao corpo o que apetece. O corpo pede e eu faço. Quem manda a mim é o meu corpo, não sou eu. A gula leva a isto. Em geral, os pecados da gula são leves. Em geral, os pecados da gula são leves. Porquê? Porque não causam um grave dano à saúde. Mas há alguns que são graves. Por exemplo, as bebidas alcoólicas. Porque além de fazer mal à saúde, fazem perder o uso de razão. Perde o uso de razão. E quando eu voluntariamente perco o uso de razão, isso é sempre uma consequência tão grave que o pecado torna-se grave. Portanto, apanhar uma bandeira é um pecado grave. Podia dizer isso ao marido. Diz isto. Apanhar uma bandeira é um pecado brutal. O uso
das drogas. O uso das drogas também é um bocado a mesma lógica. Faz perder o uso de razão. Se eu voluntariamente quero perder o uso de razão, estou-me a querer animalizar, digamos assim. É uma coisa íntima da pessoa. Querer perder o uso de razão. O uso de razão é o que nos torna pessoas. É o que nos faz, de alguma maneira, parecidos com Deus. É pensar. E nós, às vezes, a Bíblia gera toda uma vida mundana, digamos assim. Eu, às vezes, fico impressionado estou numa paróquia onde há uns restaurantes famosos. E há pessoas que vêm em Porto para vir almoçar e voltam. Gastam um dia para ir ali almoçar e voltam. O que as pessoas não fazem pela vida. É uma loucura. As pessoas vão 200 km para ir almoçar ali, gastam um exagero e voltam. De facto, a temperança ajuda-nos a mudar os nossos apetites e a ter autodomínio, a dizer, quem manda sou eu. E, portanto, é preciso pensar, isto é bom, apetece, agora sim, agora não. E é bom para ganhar a temperança, para ganhar este autodomínio, fazer uma certa ginástica. A virtude é como a viola, é preciso uma certa ginástica, certo treino. Portanto, é bom a gente contrariar às vezes o que apetece ao nosso corpo. O nosso corpo quer uma laranja, ou quer uma banana. Não há que é para saber quem manda sou eu. E estas coisas pequeninas ajudam-nos a ganhar um certo domínio sobre nós próprios. Não podemos dar tudo o que o corpo pede. Portanto, é bom a abstinência. Às sextas-feiras é a abstinência obrigatória, de carne. Pode ser trocado por outra penitência. O jejum é só obrigatório 2 dias por ano, quarta-feira santa e sexta-feira, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Mas é bom, Nossa Senhora impede várias aparições, para jejuarmos. O jejum ajuda-nos exatamente a ganhar autodomínio, temperança. Não apetece nada, não apetece. É preciso um certo esforço, mas depois ficamos mais senhores de nós próprios. Com o tempo, conseguimos controlar-nos cada vez mais. A gula e a luxúria são primas. Uma precisa uma é descontrole, uma falta de domínio do prazer sexual, outra é o prazer do comer e beber. É só para avisar as pessoas que, se quiserem ir confessando, podem ir confessando. Eu vou só terminar aqui o nosso ensinamento já assim mais rápido. Já não falta muito. Faltam três vícios. Já vimos 4. E agora preguiça. Preguicite, não é? Todos sabemos o que é preguiça. Não precisa de grandes explicação. Preguiça, dito de uma maneira simples, é a famosa lei dos nossos cursos. Em vez de fazer as coisas bem, há uma certa inércia natural para a posição horizontal. Se a gente se deixar andar, no sofá, na chuva, depois é preciso pôr o lixo na rua e na rua. E acordar de manhã, ficar ali, a preguiça leva-nos a fugir de tudo o que implica esforço. Leva-nos ao esforço. Procura o que é cómodo. Procura o que é cómodo. Não quer dizer que eu não possa procurar as coisas, mas tem que ser com equilíbrio. Sobretudo quando há coisas boas que eu devia fazer que implicam esforço, não devo fugir delas. Estudar implica esforço. Não acontece nada. Tenho que ir fazer não sei o quê. Está frio. A ciência, se devo fazer, sou médico, faz de conta. Tenho que evitar, está frio. A ciência aguenta o frio. Leva uma certa inércia. A preguiça leva uma certa inércia de ficar ali, não se mexer, inatividade e depois não se faz nada. A preguiça não pode haver nada a fazer, é uma bola de neves. Acabamos por não viver
viver com responsabilidade as nossas obrigações familiares, religiosas,